Hoje vamos falar da Inquisição, que torturava os cristãos. Entre as Idades Média e Moderna, a Igreja estipulou a clara perseguição contra aqueles que representavam uma ameaça à hegemonia do cristianismo católico. Para cumprir tal missão, estipulou a criação do Tribunal da Santa Inquisição, que determinava membros da Igreja para investigarem os possíveis suspeitos do crime de heresia. Geralmente, a autoridade dos inquisidores era apoiada pelas tropas do governo e a realização de processos que determinavam a culpa do acusado. Muitas vezes, mesmo sem um conjunto de provas bem acabado, uma pessoa poderia ser acusada de transgredir o catolicismo e, com isso, obrigada a se apresentar a um tribunal. Geralmente, quando a confissão não era prontamente declarada, os condutores do processo estipulavam a prisão do acusado. Nesse momento, o possível herege era submetido a terríveis torturas que pretendiam facilitar a confissão de todos os crimes dos quais era acusado. Para muitos daqueles que observam a prática das torturas ao longo da Inquisição, parece bastante óbvio concluir que tal prática simplesmente manifestava o desmando e a crueldade dos clérigos envolvidos com esta instituição. Contudo, respeitando os limites impostos pelo tempo em que viveram os inquisidores, devemos ver que essas torturas também refletiam concepções teológicas que eram tomadas como verdade para aqueles que as empregavam. O potro era uma das torturas mais conhecidas pelos purões da Santa Inquisição. Neste método, o réu era deitado em uma cama feita com ripas e tinha seus membros amarrados com cordas. Usando uma haste de metal ou madeira, a corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Por conta dos vergões e cicatrizes deixadas por esse tipo de tortura, os inquisidores realizavam algumas semanas antes da conclusão final do processo. Também chamada de Santo Ofício, ou melhor dizendo, Maldito Ofício, essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. A Inquisição do Mal foi criada pela Igreja Católica durante a Idade Média, 476 a 1453, especificamente na Baixa Idade Média, séculos 11 e 15, e Idade Moderna 1453 a 1789. Era um tribunal que julgava hereges, pessoas não adeptas ao cristianismo, porém esses julgamentos se tornaram também parte de um movimento político e econômico da época. Inicialmente, as averiguações incidiram na Alemanha, França e Itália, em seguida, Espanha e Portugal, e, assim, alcançaram os países da América colonizados. O movimento, já abrandado na Idade Moderna, teve um novo apogeu durante a Reforma Protestante 1517, e retornou também durante a formação dos Estados Nacionais, século XVIII. Apesar de existirem poucos estudos a respeito, existiu Inquisição no Brasil, onde chegou a abrir mais de 1000 processos. Não se sabe, ao certo, quantas pessoas morreram em todo o período inquisitório no mundo, mas os números vão de 100 mil a milhões. O Tribunal da Santa Inquisição foi extinto em 1890. A Inquisição aconteceu durante a Baixa Idade Média e a Idade Moderna. Julgava hereges e virou também um movimento político. Por meio da Península Ibérica colonizadora, veio para as Américas e, consequentemente, para o Brasil. Os números de mortos durante todo o período em que ela atuou variam de 100 mil a milhões. Oficialmente, só acabou, em 1891, com a extinção do Tribunal da Santa Inquisição. O que foi a Inquisição? Formalmente, o Tribunal da Santa Inquisição foi criado, em 1233, pelo Papa Gregório IV, e extinto, já sob o nome de Tribunal do Santo Ofício, em 31 de março de 1821 por força de lei. Por falar em lei, alguns estudiosos do tema consideram que a Inquisição foi também um sistema jurídico, já que julgava, ouvia testemunhas e aplicava penas. Esse debate acontece não só entre historiadores, mas no direito. As datas apontadas, como mencionado na introdução, são apenas formalidades de quando determinada bula papal, ordem passada pelo Papa como se fosse uma lei eclesiástica, ou seja, uma lei da Igreja Católica, foi estabelecida ou quando um tribunal foi extinto. Na prática, sabemos que essas datas são marcos que usamos para fins didáticos, mas que a história dinâmica é processual. Sendo assim, a Inquisição, enquanto movimento, aconteceu durante todo o período do século VII a XVIII. Ela é considerada um movimento religioso e político por dois motivos. Sabemos que a Igreja tinha um poder muito grande durante a Idade Média e parte da Idade Moderna,
o que fez com que suas leis, a princípio eclesiásticas, influenciassem sobremaneira o Estado e as ações na sociedade. A própria Igreja tinha outros interesses, não só religiosos, nessas investigações e condenações. Há estudos que dizem que ela lucrou muito com a Inquisição, que aconteceu não só na Europa mas também em parte da América, colonizada por Portugal e Espanha, e não só investigou e condenou como também torturou e matou muitas pessoas. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, Planeta Infinito. Obrigado, Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.